Olá, pessoal! O vídeo de hoje vai ser sobre séries de Fourier e a gente vai mostrar também um programinha que o Humberto está desenvolvendo, que é didático, para ajudar a galera da graduação a entender um pouquinho sobre isso. Olá, Humberto! Tudo bem? Oi, Joyce. Gente, eu conheci o Humberto aqui no IMEC, um curso de verão, e desde então a gente conversa, somos amigos, então vai ser muito legal ter ele aqui para falar. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Humberto, né? Eu sou engenheiro de computação. Eu me formei em 2019, recentemente, né? E atualmente eu faço mestrado em Física e Astronomia, né? Mas eu também ando flertando com a matemática, né? Pretendo também, no futuro, terminar, né? Um mestrado em matemática que eu comecei, fazer algumas disciplinas e uma qualificação. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que exatamente eu gosto dentro da matemática. Né? Então, antes da gente ver o programa que o Humberto está desenvolvendo, eu acho que é bom a gente também ter a importância de estudar isso e ver um pouquinho da história. Então, o Humberto, né, que está já manjando dessa parte, vai contar um pouquinho para a gente sobre a história. Então, né, pessoal, eu gosto bastante de história, né? Então, além de estudar a matemática em si, eu gosto de saber como foram os acontecimentos, né, que conduziram a matemática como a gente conhece hoje, né? A série de Fourier, né, e a transformada e tudo que advém dela, na verdade surgiu ali no início do século XVIII, né? Naquela época a gente ainda falava de séries trigonométricas, né, de senos e cossenos, ainda não tinha essa nomenclatura de série de Fourier. Então, essa questão das séries trigonométricas, elas apareceram antes mesmo do Fourier nascer, né? Naquela altura, a gente tinha diversos matemáticos talentosíssimos, né, que manipulavam essas séries, né? Por exemplo, a gente tinha o Euler, a gente tinha os Bernoullis, a gente tinha D'Alembert, entre outros matemáticos que já manipulavam séries naquela época, né? E as séries trigonométricas, na verdade, apareceram quando eles começaram a estudar o problema de uma corda presa em ambas as extremidades, e eles queriam saber como que ela iria evoluir dado uma perturbação inicial. Então, algumas das formas que Fourier deduziu depois, na verdade, já eram conhecidas por Euler, por exemplo, né? Inclusive, Euler é um matemático favorito, né? Porque ele, ao longo da vida dele, produziu mais de 500 livros e artigos. Ele era um matemático assim, que produzia muito. As notações que a gente usa hoje, do sigma para somatório, f de x, as letras minúsculas para os lados de um triângulo, as letras maiúsculas para o ângulo, né, oposto àquele lado, notações como o i para o número imaginário, para o π, e até para o número e, né, de Euler, ele, se não criou algumas dessas, ele popularizou, né? Porque o Gauss também teve um papel importante nas notações. O problema das séries trigonométricas naquela época era o seguinte: quando o Fourier nasceu em 1768, numa cidade 150 quilômetros ao sul de Paris, assim, ele teve um longo trajeto até chegar no seu desenvolvimento da série em si, né? Ele estava estudando a propagação do calor em corpos sólidos, né? Corpos rígidos, e aí ele verificou assim. Ele deduziu a equação do calor e a resolveu. Só que quando ele resolveu a equação do calor, ele chegou que a condição inicial da distribuição do calor inicial tinha que ser uma senoide. Só que isso era um fator limitante. Aí ele teve a sacada. Bom, como a gente sabe, né, se a gente tem duas funções que são soluções de uma equação diferencial linear, ordinária linear, então a combinação linear delas também é solução. Então ele falou assim, eu sei resolver quando a distribuição inicial é uma senoide. Aí ele falou assim, bom, e se eu somar outra senoide? O que dá? Eu vou saber resolver também. Então ele falou assim, eu vou somar infinitas senoides e ver que classe de funções eu consigo representar com elas. E aí ele verificou que uma ampla classe de funções ele pode representar por meio de séries trigonométricas, né? E isso ele desenvolveu enquanto ele era prefeito, né? Que a França, ela, igual aqui no Brasil é dividida em estados, a França é dividida em departamentos. E Fourier era muito amigo de Napoleão,
portanto, conseguiu um cargo de prefeito do departamento de Isère, cuja capital é a cidade de Grenoble, né? E, enquanto prefeito, ele teve esses insights, né? Ele percebeu que ele poderia usar séries trigonométricas para aproximar funções. Ele escreveu memoriais ao longo da vida dele, submeteu para a Academia de Ciências, só que ele foi muito repreendido naquela época, que a gente tinha grandes matemáticos, né, como Laplace e o Lagrange, e eles falavam assim, como que uma soma mesmo que infinita, né, de funções contínuas pode representar uma função descontínua, né? Então, eles repreenderam Fourier durante muito tempo, porque nem eles entendiam por que isso funcionava, né? E, na verdade, essa questão só foi resolvida mais de meio século depois, em 1830, com um trabalho de Dirichlet, que ele tem um teorema e ele propõe condições suficientes para que a série de Fourier convirja, né? E a gente vê que, na verdade, todas as funções que você consegue desenhar no papel, você pode representar na série de Fourier, né? E assim, essa questão dos matemáticos lidarem mal com a representação de funções por meio de séries trigonométricas advém também do fato até do próprio conceito de função no século XVIII ainda não está bem definido, né? O Euler acreditava que uma função, na verdade, era aquela curva que a gente desenha, né? Não tinha essa definição de função moderna que a gente conhece hoje, que foi o Dirichlet que propôs, por meio da função de Dirichlet, inclusive, você não consegue desenhar essa função. E o Euler falava, não, mas uma função é o que eu consigo desenhar. Aí o Dirichlet foi lá e falou, não, olha essa função aqui, é uma função, mas você não consegue desenhar. E aí o século XIX, na verdade, foi um século do rigor matemático, né? A gente tinha a École Polytechnique na França, né? Uma escola de engenheiros. Eles tinham, né, que organizar o conhecimento matemático da época para tornar didático. Então, toda essa estrutura que a gente vê nos livros de matemática, teoremas, corolários, lemas, proposições, definições, surgiu como uma necessidade para tornar a matemática algo assim, didático, para ser ensinado naquela época por engenheiros, né? Porque a École Polytechnique é uma escola de engenharia. Então, foi a análise de Fourier, né, como a gente conhece hoje, ela passou um século sendo desenvolvida, né? Demorou muito tempo até que os resultados ficassem bem estabelecidos, né? Hoje em dia, a série de Fourier, na verdade, a transformada, né? Ela é utilizada amplamente na engenharia elétrica, né? Quando você quer analisar sistemas no domínio da frequência. Por exemplo, a gente, ao falar, a gente está aplicando a teoria de Fourier, né? Quando a gente fala, a nossa cavidade nasal, a boca, ela atua como um filtro. Então, o jeito que a gente fala, na verdade, é o resultado da filtragem. E os filtros são estudados por meio da teoria de Fourier. Tem também aplicações em física e mecânica quântica, você aplica a transformada de Fourier. Enfim, é um assunto bem importante que permeia a sociedade de hoje. Muitas das tecnologias que hoje estão disponíveis devem a essa teoria que foi desenvolvida aí no século XVIII e XIX. Né? Eu fico fascinada quando eu escuto sobre a história, porque eu gosto bastante de história da matemática. E é muito bonitinho você falando, porque é bem didático, dá para entender tudo. Então, agora que estamos aqui sabendo, né, a história, entendendo que isso é importante, vendo que tem várias aplicações, então eu acho que a gente pode ver, então, o programinha, certo, Humberto? Você vai mostrar aqui pra gente. Vou compartilhar aqui. Então, pessoal, esse é o programa que eu desenvolvi, né, para fazer a expansão em série de Fourier, de uma função que o usuário coloca, né, ele tem a liberdade de escrever a função. Aqui eu já coloquei algumas para efeito de demonstração. Por exemplo, aqui, ó, eu posso tornar ela não periódica, né, só uma função definida de 0 a 2, e aí você observa aqui o número de termos da série. Conforme eu diminuo, menos próximo fica da função original. Mas se eu vou aumentando, ela vai se tornando cada vez mais próxima, tá vendo? E aí eu posso também tornar ela periódica, aumentando aqui, ó, o número de períodos que eu posso enxergar, e a gente consegue ver em azul a série de Fourier, né, que está aproximando uma função,
e que tem descontinuidades, como a gente pode ver aqui. Então, que nem eu tinha comentado antes, né? Esse resultado, né, de senos e cossenos são funções contínuas, em todo ponto. E você vai somar coisas contínuas, como que dá uma função descontínua? Né? Como que aproxima uma função descontínua? E aí, por exemplo, aqui, ó, um outro exemplo de função, a onda quadrada, por exemplo. Eu também consigo aproximar, tá vendo? Ó? Conforme eu vou aumentando o número de termos da minha série, ela vai se tornando cada vez mais próxima da função original. E o gráfico na parte inferior é justamente as componentes de frequência do seu sinal. Então, o Fourier ele te dá quais são as frequências que você tem no seu sinal original, né? E a gente até consegue ver nesse gráfico uma representação tridimensional, né? Então, o Fourier pega essa em vermelho, que é uma aproximação da onda quadrada, e decompõe em vários senoides, né? Onde cada senoide tem uma frequência bem definida. Então, a gente consegue saber quais são as frequências mais importantes que compõem o seu sinal. Aí aqui eu tenho outra função que eu já coloquei também, inclusive converge mais rápido para a função original. E aí o meu programa tem esse objetivo de fornecer de mostrar visualmente o que a série de Fourier é capaz de fazer, né? Eu não comentei na parte histórica, mas o meu programa também faz outros tipos de expansões ortogonais, né? Ele faz expansão em série de Fourier legenda, que é uma adaptação da série de Fourier, mas em vez de usar senos e cossenos, a gente usa os polinômios de Legendre, que são ortogonais. A gente pode até ver aqui que começa meio polinomial e depois ele vai se aproximando da função, tá vendo? Demora um pouco mais, senos e cossenos, para se aproximar. Mas no fim você obtém uma aproximação fiel também da sua função original. E também tem a série de Fourier Bessel, que aí você usa a teoria de Fourier com as funções de Bessel, né? E que também fornece uma aproximação para as suas funções. Isso aqui, na verdade, é um programa de série de Fourier generalizada, né? Porque o que o Fourier fez lá foi um caso particular. Aí depois, conforme a matemática foi evoluindo, tem o caso geral, né? Generalizado. Que em vez de você usar senos e cossenos, você usa qualquer base ortogonal para expandir ali a sua função. E aqui embaixo é o espectro, né? Ele mostra, tá vendo? 1 ômega 0, 2 ômega 0. Ele vai mostrando quais as frequências que são mais importantes no meu sinal original, né? Aqui a gente vê que as frequências mais baixas são as mais importantes. Conforme você vai aumentando a frequência, vai diminuindo, né? Uhum. Segundo um fator 1 sobre K, né, no caso. Vai diminuindo aqui até tender a zero. Que aí recai naquele teorema, né? Se a série converge, o termo geral vai a zero. Também é a mesma coisa aqui. Sim. Né? E aí, esse programa, eu estou desenvolvendo ele ainda, né? Tem alguns recursos que eu preciso adicionar, bugs para corrigir, mas ele é justamente para isso, né? Para dar vida à matemática, né? Eu achei lindo o seu programa. Ele realmente é muito didático. Eu acho que só de ver ele funcionar já dá para pegar essa ideia, né? Que a série de Fourier aproxima. E já que ainda tem 3 opções, né? Não só a série de Fourier, eu achei muito legal isso. O Humberto, ele ganhou o prêmio do CREA. Também foi o melhor aluno da graduação nas engenharias. Então, é que a minha instituição ela mantém uma parceria com o CREA, com o Estudo de Engenharia. E aí, todo ano, né, na colação de grau, o aluno que se destaca no seu curso, né, recebe esse prêmio, né, tanto do Instituto de Engenharia quanto do CREA, que é o Prêmio de Formação Profissional do CREA São Paulo. E ela também dá um prêmio para o melhor aluno de todas as engenharias daquela turma de formandos, né? E aí, em 2019, eu fui contemplado com esses prêmios aí do CREA e do Instituto de Engenharia. Ai, que orgulho que eu tenho desses meus amigos super inteligentes. Então, Humberto, parabéns. E muito obrigada por ter vindo aqui explicar um pouquinho sobre o Serge Fourier, mostrar o seu programa que já está sensacional e nem está finalizado, né? E obrigado por participar.
Então, pessoal, até outro momento aí oportuno, né? Espero aparecer de novo no canal da Joyce. Pode deixar que já está convidado.